Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui tentando fazer um vídeo aqui, tá dando um probleminha aí. E vamos tentar falar sobre avaliação educacional. Uma internauta aqui, vários na verdade, né, estão perguntando sobre isso. E é uma questão que é corriqueira, eu estou sempre falando sobre isso, não tem jeito. Avaliação educacional. Você que é pai, mãe, curioso da educação, que acompanha nosso trabalho, aluno, aluna, obrigado, muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho, amado papai, te amando de montão. E você que me acompanha de longa data, tem gente que me acompanha aí desde a época do Orkut, hein? E tem outros que antes disso tudo aí, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, que não existem mais, mas antes de tudo isso tem o e-mail. Pessoas que me acompanham pelo e-mail, ó, faz tempo, hein? Do blogger aqui, do YouTube, obrigado vocês todos aí. Manda. Hoje é dia 18 de outubro de 2021, no meu relógio são 17 horas e 40 minutos em ponto, falo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, que é interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de falar com você sobre a questão da avaliação, as classificações, né, essas coisas todas, abaixo do vídeo, lá no blog, eu vou deixar tudinho certinho. Mas o mais importante para você aí que está me ouvindo, entenda, não sei se eu vou conseguir, passar qual que é o objetivo de uma avaliação e os tipos que existem por aí, resumidamente. Daqui, vou deixar lá no meu blog também os autores, né, que sempre estão aí, você cai em concurso público, você tem que seguir aquela orientação, tá certo? Não tem jeito, em concursos públicos. Tem Jussara Hoffmann, né, se não me engano, tem lá Cipriano Luquezzi, tem Perrinot, enfim, dentre outros aí tem Maia, né? Tem vários aí que falam sobre esse assunto avaliação educacional. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui, né, é mostrar o que ao longo do tempo, de observarmos, né, o que outras pessoas falaram e dentro da escola, infelizmente, né, alguns alunos, né, são mal avaliados. E por um outro lado, existe aquela avaliação do me engana que eu gosto. Muitas escolas tops por aí, né? Caríssimas, né? Você sabe do que eu estou falando, você que acompanha nosso trabalho, sabe do que eu estou falando. Uma escola que é caríssima. Você acha que o dono daquela escola ou a dona tem o interesse de perder uma matrícula? Não tem interesse de perder uma matrícula. Se muita gente começar a repetir na escola ali, será que vão colocarem pessoas naquela escola? Não vão. Se tiver uma exceção à regra, parabéns. Você que está remando contra a maré, parabéns, não está fazendo mais nada que a obrigação. Mas enfim, qual que é a tendência? A tendência é que possa haver um mascaramento de certas questões da avaliação. Por isso que a avaliação é um tema muito bacana. Você que é professor, você vai se apaixonar por esse tema. Você que está fazendo aí o curso de licenciatura, você que vai ser professor de geografia, de história, o pedagogo lá, né? Você que faz aí física, educação física, biologia, letras, né? Você que faz aí sociologia, filosofia, já falei, né? Enfim, artes. Então, esqueci alguma? Química, né? Então você, ao lidar com o tema avaliação, é um tema apaixonante. Por quê? Porque justamente você está sendo avaliado também. E você sabe quando alguém não está sendo justo com você. E você sabe quando alguém te avaliou muito para cima e você sabe que você não é tudo aquilo. Às vezes a gente fica se enganando, não é verdade ou não? Então, dentro dessa questão da avaliação, vamos procurar entender a origem desse termo avaliar e avaliação. Avaliar vem do latim valere, ter saúde, vigor, força, que resultou em português, entre outras, valia, que tem validade, olha só. O conceito de avaliação está relacionado com a ação e o efeito de avaliar, que é um verbo cuja etimologia se deve ao francês évaluer, e que permite assinalar, estimar, apreciar
o calcular o valor de algo. Olha que interessante. Isso aqui eu peguei, sabe aonde? Um site que eu adoro, é a Origem das Palavras. Tem a etimologia.com, né, se não me engano, mas o que eu mais gosto de ver também é lá Origem das Palavras. Faz tempo, hein? Eu gosto muito de acompanhar esse site. Esse pessoal faz um trabalho voluntário, eles mesmos fazem ali. Que trabalho, viu? Muito bacana mesmo. Então, a avaliação vem disso, você valorar algo. Se você vai valorar algo, significa que você tem a axiologia. Vai atribuir valores, olha só, avaliação e axiologia, olha só. Então, se a sua formação como professor, como licenciado, como pedagogo foi precária, será que a sua avaliação vai ser precária também? Olha só, quanta coisa envolve a avaliação. Então, dentro do processo avaliativo, você tem certas crenças que passaram para você. E ao longo do seu percurso educacional, você vai descobrindo que muitos mitos que você carregava com você serão demolidos. Você vai ter que abandonar. Tem um livro que chama-se Srimad Bhagavatam e foi transformado, um capítulo dele foi transformado num livro. E esse livro chama-se Luz do Bhagavata. Eu não sei se eu consigo encontrar ele por aí, né? Se eu conseguir, eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Aqui eu tô nesse quadradinho pequenininho aqui, mas vocês estão vendo a tela aqui, ó. Luz do Bhagavata. Nesse livrinho aqui, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Esse livrinho fala sobre um passatempo, né? De uma pessoa que é um Brahmane, um estudioso das escrituras lá, das tradições indianas, né? Que ele não estuda e fica ali, não se atualiza. E o que acontece com esse Brahmana? Com esse ser aí? Aí tem a estação das chuvas, na Índia tem muitas chuvas, né? Então tem estradas ali que ficam cheias de mato, é muito difícil, fica nebuloso a visão. Então, se você não se atualiza, se você não se aperfeiçoa, se você não busca por melhorar-se, você vai acontecer como a estrada. Ela estava limpa, trafegável, mas num dado momento ficou complicado de atravessar e difícil a visibilidade. Então, você, meu caro professor, minha cara professora, tem que manter-se atualizado na sua prática ou na sua praxis pedagógica, educacional ali, na sua teoria. Você tem que confrontar a teoria com o que você está vendo na realidade ali. Às vezes você está avaliando um aluno por aquele aluno que está sendo descrito no livro didático. Aquele aluno que está sendo descrito naquele livro que você leu de algum autor ou autora. Mas aquele aluno que você está vendo na sua frente real, ou aluna, não é aquele aluno descrito naquele livro. As variáveis aí entrando em ação. Temos 3 tipos de variáveis aí, no sentido, né? A variável dependente, a variável dependente, interveniente, independente, dependente e interveniente. Olha só, a avaliação também vai por esse caminho. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, essas questões da avaliação formativa, somativa, vamos chegar a ela no sentido aqui que existem 5 tipos de avaliações que esses autores que falamos vão mostrar para a gente aqui. Você vai se direcionar no concurso público. Não concordo muito com muitas dessas daqui, mas se você for estudar em concurso público, vai ter que seguir essa diretriz aí que a gente vai fazer. Tem a avaliação diagnóstica, tem a avaliação processual, tem a avaliação cumulativa, né? Tem a avaliação formativa, tem a avaliação participativa ou emancipatória, como queiram, né? E depois, para que tudo isso? Qual que é a função da avaliação? A função da avaliação vai esbarrar no quê? Né?
Segundo a professora Simone Ellen Drummond Skicania, diz o seguinte: tem a diagnóstica, tem a formativa e tem a sumativa. Então, convencionou-se nesses três aspectos aqui, tá certo? Então, o que a diagnóstica vai fazer? Vai diagnosticar. Mas o que ela vai diagnosticar? Verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens. Detectar dificuldades específicas de aprendizagem, tentando identificar suas causas. Quando acontece isso? Então, essa avaliação diagnóstica, você, professora, no primeiro dia de aula, você tem que começar a fazer essa avaliação para ver em que nível a sua aluna está. Correto? A avaliação formativa vai controlar, ou seja, você vai ver se constatar se o combinado, se os objetivos tratados com a classe foram atingidos. Certo? Esse e fornecer dados para aperfeiçoar o processo, para melhorar também. É durante o ano letivo. E a avaliação somativa? Qual que é o objetivo da avaliação somativa? É de classificar. Vai passar de ano ou não vai passar de ano? Resumindo é isso. Ou seja, vai classificar os resultados de aprendizagem ao final de um período ou de um ano letivo. Então, suponhamos aqui, por exemplo, quando você vai avaliar, de repentemente, o aluno, ele na cabeça dele, ele consegue responder a pergunta, mas ele tem dificuldade com a escrita. Vai saber. Você não sabe? A avaliação é isso. Então, por isso que muitos professores antigos usavam, né, às vezes exageravam, né? O problema é o exagero, mas essa questão da chamada oral eu gostava muito. E hoje eu faço vídeos e não sei se faço bem ou não, mas enfim. Mas essa questão de falar em público foi muito importante para mim naquele momento, me ajudou muito. Então, a professora estava tentando ver o que eu sabia, explicando com as minhas próprias palavras. Então, esse instrumento pode ser usado. Tem gente que sabe explicar, mas não sabe descrever o que está explicando. Está entendendo onde eu quero chegar? Porque ele precisa melhorar o português dele. A comunicação oral ele consegue muito bem. Olha só que louco é isso aí. Mas essa questão de descrever é complicado para ele. Olha só. Aí voltamos à importância, como fala, a formativa vai controlar. E se na formativa vai controlar, vai ver, peraí, ele está com dificuldade aqui, ó. E é o que acontece no Brasil e em muitos lugares do mundo, é que você vai passando progressão continuada e não faz o que foi combinado anteriormente. Por aqueles especialistas que bolaram tudo isso aí. Ele vai, é que nem o aluno universitário. Você tem 6 disciplinas por semestre, ou 7. Certo? Ou 8, sei lá, por semestre. Se você repetir em 2, tem faculdades que são assim, tem faculdades que é outro modelo, mas geralmente é isso aí. Se você ficar em 2, você passa de semestre, porque agora é semestral, e carrega consigo mais 2 disciplinas, ou seja, a sua mensalidade vai ser acrescida de mais 2 disciplinas que vão acompanhar você no próximo semestre. Então você passou para o segundo semestre, você tinha 10 disciplinas, agora tem 12, porque você tem que resolver a questão daquelas disciplinas anteriores. Eu pergunto a você, pai e mãe, que me acompanha aqui, professor, professora, eles fazem isso? Estão conseguindo fazer isso? Tem estrutura para fazer isso? Não sei. Pergunto a você. Então o aluno tem aquela progressão continuada, mas esse feedback aí, esse reforço, se é dado, não é dado a contento. Muito embora muitas pessoas e professores façam um trabalho hercúleo, digno, né, sobre-humano, tentando fazer a sua parte dentro da educação. Então, uma coisa vai acumulando com a outra, entendeu? Se ele não teve uma base na alfabetização ali,
e nesse conceito de matemática também, vai acumulando. E nunca se resolve a questão, vai empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Então, o aluno chega, o que a gente vê por aí, na universidade, 40%, 50% sendo conservador, né? Analfabetos funcionais. Olha só que louco. Então, dando um exemplo mais assim, para o dia a dia, você, meu amigo e minha amiga que me acompanha aí, dona de casa, olha só, Joãozinho está aprendendo a fazer pizza. Ele assistiu 10 aulas de fazer pizza lá, tá certo? Como que você vai saber se Joãozinho sabe ou não sabe fazer pizza? Ele vai ter que fazer uma pizza para você. Certo? Aí o Joãozinho fez a pizza lá. A massa ficou boa? Ficou redondinha lá, a abertura lá? Ah, ficou mais ou menos, hein? Você já está avaliando. Olha só a avaliação entrando em ação. Não é verdade ou não? A massa está digestiva ou tá dando bloco? Você está ficando, como diz lá em Osasco, empafuçado, né? Você está bloqueado ali, né? O molho tá bacana? O sabor tá não? Então, olha você criando uma avaliação. Mas por que você avalia a pizza? Porque você já comeu outras pizzas, você já sabe o que é uma pizza. Você tem referência de outras pizzas. Se você nunca comeu uma pizza e vai avaliar a pizza do João, você vai comer e tá tudo certo. Então você vai avaliar mal o Joãozinho lá que fez a pizza. Olha só que louco. E é bem isso dentro da educação, meu amigo e minha amiga. Os instrumentos que você tem para avaliar, será que estão corretos? Todos esses autores que nós citamos anteriormente aqui, no começo, que vai cair em concurso, você tem que questionar todos eles. Infelizmente, essa é a realidade. Todo mundo pode dizer que você tem que questionar. Não, peraí, deixa eu ver. Eu não concordo com isso aqui, não. Está errado aqui. Então, né, é mais ou menos isso a avaliação. É você realmente saber se a pessoa sabe aquilo que está sendo passado. Resumido é isso. Tem umas pessoas que vão ter um conhecimento 100%, outras vão ter 90%, outras vão ter 60%, outras terão 50%, outras terão menos que isso. É aceitável ou não? Aí que entra a questão. Mas, de repente, o instrumento que você usou para avaliar, ele vai quantificar, mas não vai qualificar o aluno. Tá certo? A qualidade do instrumento é precária. Tá certo? O instrumento de avaliação é precário. Dando um outro exemplo, né? Que aconteceu num livro que eu li há muito tempo, um livro indiano. O que aconteceu? Tinha um estudante que queria fazer um curso, uma bolsa de estudo para uma bolsa de estudo científico, tá certo? Para fazer um curso, uma pesquisa científica, e queria ganhar aquela bolsa. Aí o professor falou o seguinte: tem 10 questões, tá certo? E nessas 10 questões, aconteceu na Índia. Vocês responderão essas 10 questões, e depois que vocês responderem essas 10 questões, eu vou avaliar vocês e vou escolher qual de vocês será aprovado. Esse aluno aí que foi responder essas questões, já contei isso outras vezes, né? Mas não é bom sempre repetir uma boa história, né? E esse aluno, ele gostava tanto daquela matéria da física ali e tal, gostava tanto, que ele, por conta própria, estudava mais que os outros. E quando ele foi fazer a prova, na hora que deu sinal para entregar a prova, ele só tinha respondido 2 questões. Olha só que louco. Né? E todo mundo respondeu as 10 questões, as 10 perguntas. E ele falou assim: tô ferrado. Tô ferrado. Só respondi 2 perguntas, cara. Todo mundo respondeu 10. Aí, um belo dia, o professor falou assim para ele: quer dizer, acabou a prova ali e tal. Tal dia, vocês vêm aqui na universidade conferir quem passou, quem não passou. Aí ele nem foi lá. Não vou, nem vou. Pra que passar essa vergonha? Aí, um amigo dele falou assim: olha, fulano, você passou. O pessoal tá te chamando para você levar a documentação, para você fazer o curso lá. Você ganhou a bolsa. Mas como que eu ganhei a bolsa? Aí ele foi para a universidade.
Conversando com o professor cientista lá, doutor, né? Ele questionou, mas por que eu passei? Aí o professor respondeu para ele, olha só, todo mundo respondeu as 10 perguntas. O trivial aqui todo mundo respondeu, mas você, com as suas 2 perguntas que você respondeu, você foi além deles, então não posso perder a sua inteligência. Então, professor, professora, nós observamos quantas pessoas são prejudicadas por serem mal avaliadas. E quantas pessoas são prejudicadas porque não se dá uma avaliação adequada ou não se avalia e vai empurrando com a barriga. Então, a questão da avaliação, meu caro professor, professora, o que eu desejo para você é que você consiga estudar os livros necessários, né? E consiga ter instrumentos e melhorar os seus instrumentos para poder fazer um bom trabalho. E digo mais, quanto mais você tiver a expertise nesse quesito avaliação, tipos de teste, né? É verdadeiro ou falso? Complete a frase. Qual que é a porcentagem de acerto dessas questões? Qual que é melhor? Dissertativa ou não? Tem que mesclar ou não? Olha só o universo de questões que você tem que fazer, né? Então, tem um livro, vou ver se eu acho por aqui, vou pesquisar, Avaliação. Editora Moderna. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos ver se eu vejo aqui, ó. É um livro que eu tinha, né? Hadaux, parece que é o processo de avaliação. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O processo de avaliação. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu tenho um livro aqui, vou pegar para vocês rapidinho, porque esse vale a pena, sabe? Vale muito a pena, eu vou ver se eu acho. É rapidinho, tá certo? Vamos ver aqui. É a série Bom Livro. Aqui, vamos ver aqui, ó. É o livro dessa série aqui, ó. Eu sempre estou mostrando. O pessoal que fez aí o pessoal que fez o magistério, sobretudo o Cefam, sabe disso aqui, ó. Psicologia educacional, processo de aprendizagem, psicologia moderna, processo de alfabetização. Esse aqui não tem. Vou pegar um outro ali. É assim, eu não faço edição de vídeos, pessoal, então é assim mesmo. A gente fica sem fazer edição, é complicado. Mas vamos ver se eu acho aqui, ó. É rapidinho aqui. Aqui tá esse aqui. Vamos pegar esse aqui, vamos ver se tem. Aqui, voltando aqui, desculpe aí. Para não perder tempo, você viu esse tal, adianta o vídeo, não tem problema. Aqui, ó. Essa série Educação aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Chegando mensagem aí, complicado. Aqui, ó. Esse livro aqui, Série Educação, é o livro que foi usado muito no Cefam, no magistério. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Processo de alfabetização, didática, filosofia, didática, tal, psicologia, história, funcionamento, estrutura, pontos de psicologia, estágios da educação pré-escolar, educação, psicomotricidade, aqui, avaliação, achei, ó, avaliação do processo de ensino-aprendizagem. É esse o livro. É Regina Célia Heidit. Essa autora tem um comentário, um livro dela muito bacana sobre o processo de alfabetização. A diferença de testar, medir e avaliar. Ela vai falar sobre isso. Tudo isso aí está relacionado. Então, a questão da avaliação é muito importante. Essa ação de valorar alguém, você tem que ter instrumentos para fazer isso, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.